perdendo o cheiro agora. Vai então. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Cidade da Lapa, estado do Paraná. Nesta reentrância na rocha, que o povo chama a Gruta do Monge, peregrinos de todo o país, principalmente do sul, trazem suas oferendas e pagam promessas a João Maria D'Agostines, o monge da Lapa. Eu tenho fé, né? Eu tenho. Acha que ele vai lhe curar? Pois eu pedi para ele a força que me cure, né? A senhora tem rezado muito pro monge? Tenho rezado para curar meu filho. Eu rezo para ver meu filho caminhando. Eu vim trazer meu cabelo que caiu de uma febre que me deu, que ficou tudo preto a minha perna e subiu aquela febre, então caiu meu cabelo e eu vim pagar aqui. E vou levando as pedrinhas para pôr na água, vou levando água e vou subindo para casa. A mãe dele pediu para mim lavar o pé desse rapaz, que a cobra pegou, daí tá muito ruim, né? Fez a promessa que então eu me orasse bem, então vinha lavar com a santa água do Santo Monte aqui. Porque é muito boa para isso. Daí eles querem pagar uma promessa para sarar daí os varizes. Eu tô com problema de surdez, então fiz uma promessa para vir lavar o ouvido aqui para ver se passa. Para ver se eu começo a escutar de novo. Essa é meio paralisada das pernas. Essa é doente das perdinhas. Veio trazer para o monge curar? Vim. O senhor tem fé no monge? Eu tenho, graças a Deus. Bastante fé. E daí, antes que ele completasse um ano, nós fizemos uma promessa de vir lá. E sarou? Sarou, tá bom. Vai fazer um ano agora, tá quase caminhando, então nós viemos antes que ele caminhasse, nós vamos pagar a promessa. Vim, cumpri a promessa que meu filho ficou doente e eu levei ele em 5 médicos e não sarava da pneumonia. E daí eu fiz a promessa pro monge, daí sarou. E eu vim cumprir a promessa para pôr a fotografia dele e a camisinha. O senhor cumpre a promessa? Eu cumpro, sim. A variedade de esvotos deixados na gruta pelos peregrinos parece atestar a fé do povo nos poderes milagrosos do monge. Senhora Santa Isabel, vamos voltar com a bandeira pra voltar em outro ano, ai, ai. Pra voltar em outro ano, ai, ai. Tá soltando um foguete que eu fiz essa caravana assim, que uma filha tinha fugido, né? E o cara ficou 2 dias com ela, daí deixou dela, né? E daí a Telesque transferiu ele lá pra Jaraguá. Eu andava campeando ele, não podia achar. Um dia vinha vindo lá das Timbozinho. Cheguei a tomar um café na rodoviária, peguei o cara. Daí digo, você casa ou vai pra cadeia? Ele resolveu de casar, que tava em processo. Daí fiz as promessas, ele casou e tá vivendo com ela. Então daí consegui trazer a turma aí no meu pedido assim que fiz. O chamado monge da Lapa peregrinou pelos estados sulinos no século passado, curando doentes, reunindo seguidores e despertando paixões entre as populações mais simples. Corre a lenda de que o monge não morre e um dia voltará para pôr ordem no mundo. Cultivai esta graça divina que foi dado por todos, porque Jesus deu a dádiva, não foi só para mim, foi para todos os irmãos viventes que pudessem assim ter um dia onde pudessem fazer suas orações e pedir a cura para os seus filhos e para os seus pais e mães. A fé nos poderes de São João Maria é tão grande que há pessoas que se julgam a encarnação do próprio monge. Mas quem, afinal, era esse homem que o povo tornou santo? O Divino Espírito Santo,
vossa casa visitar. Segundo alguns, o primeiro João Maria nasceu na Galileia, no início do século XIX, na mesma cidade em que havia nascido Jesus de Nazaré. O seu nome em hebraico era Johanna Gesonha. Respeitável público! Uma história de amor, para ser bonita, é sempre trágica e deve encerrar momentos de amor e de ternura. Era o monge da Lapa, um belo rapaz, com 20 anos e todo o ímpeto da juventude. Num gesto romântico, raptou a sua amada, uma linda muçulmana. Por este amor, abandonou religião, pátria e família. Com sua amada, foi morar no Egito, onde lutou contra o exército francês sob as ordens de Murad Bey, o sultão justo. Desgraça! Foi feito prisioneiro. Mas lá não permaneceu por muito tempo. Conquistou a simpatia de um general francês que o deixou livre para a sua pátria. Mas Aisha, a mulher amada, havia encontrado a morte tragicamente. A fatalidade trouxe a meditação e o mancebo dedicou sua vida à pregação do bem e do cristianismo. Por 77 anos haveria de cumprir penitência, percorrendo o mundo apoiado num bastão de peregrino. Ai, ai. Em 1844, aparece em Sorocaba, São Paulo, o primeiro João Maria, um italiano natural de Piemonte. No livro de registro de estrangeiros da Câmara Municipal de Sorocaba, consta que João Maria D'Agostinho, 43 anos de idade, solteiro, profissão de solitário eremita, veio para exercer seu ministério e declarou residir no Morro da Fábrica de Ferro de Ipanema. À noite, em sua gruta, João Maria entoa salmos e orações, motivo de zombaria dos operários da fábrica, que ficava ao lado. Mas os caboclos tinham um respeito temeroso por aquele homem que se alimentava de frutos da mata. Eram duas comadres, iam visitar o monge, onde ele estava acampado. Uma levava um litro de leite, a outra ia pegar a galinha. A galinha não se deixou pegar, a mulher disse: ô galinha daquele bicho preto, que não presta nem dizer. Ô galinha daquele bicho. Quando eles iam saindo, a galinha entrou dentro da casa. Ela pegou a galinha e levou. Quando chegaram do monge, o monge disse: eu não posso aceitar essa galinha porque a senhora já entregou para aquele bicho. E eu, litro de leite, vou aceitar de bom coração. A peregrinação pelos sertões do sul do Brasil começa uns 3 anos depois de sua chegada a Sorocaba. Andarilho não aceita pousada e dorme ao abrigo das árvores. Não aceita dinheiro e não come carne. Só se alimenta de frutos e verduras. Dá conselhos, aplica beberragens e cataplasmas aos enfermos, sem receber nada em troca. Só comi umas colheradinhas do virado. Diz que o torresmo não podia comer porque
Ele não comia negócio de carne, nem negócio com banha, porque ele era São João Maria. Daí ele foi para sair. Ele disse, não, o senhor pousa aqui. Ele diz, não, eu não vou pousar aqui, eu vou pousar embaixo daquela árvore. Disse, mas o senhor vai se molhar. Diz, aqui o senhor pode pousar, a casa é grande. Disse, não, eu fico embaixo da árvore, lá embaixo da árvore eu não me molho. Pois ele pousou lá e não se molhou, se no outro dia de manhã ele saiu para o mundo, né? Para a população crédula e simples, abandonada e ignorada dos sertões, o monge é a representação da bondade, o santo que a consola. Seus ensinamentos e suas curas são repetidos até hoje. Um exemplo é a vegetação rasteira, conhecida como vassourinha de São João Maria, ainda hoje usada como remédio pelos caboclos. É erva de São João Maria. Erva é vassoura, né? Dizem erva, mas é a vassoura de São João Maria. Serve para os fígados, para outras doenças, sim, né? Serve assim, dizem que serve para o rim. É para ferida, para lavar, para secar a ferida e para queimadura. Ó. Nas estradas da mata, João Maria levanta cruzes para livrar os colonos da peste, da fome e da guerra. Em cada cidade que visita, representa uma das 14 paradas da Via Crucis. Sua passagem pela Lapa, no Paraná, está registrada no segundo livro da Matriz de Santo Antônio, onde consta que ele chegou a pregar com licença do então vigário. Na cidade de Mafra, em Santa Catarina, existe uma cruz erigida pelo monge. Sobre essa cruz que um certo prefeito mandou retirar a cruz aqui da praça e levar lá para o cemitério. E daí a cruz começou a arder, sem parar, né? Estava sempre ardendo. E começou a chover torrencialmente e deu uma grande enchente aqui no lugar. E só parou de chover quando eles trouxeram a cruz de novo, colocaram no lugar e revestiram assim com pedras, né? As lendas vão surgindo. Os lugares onde São João Maria pousa são considerados santificados. E suas palavras ficam guardadas na alma popular. Ah, como é que o senhor chegou aqui? O mato não tem caminho? Não tenho caminhos. A mercê de Deus eu vou e os caminhos se abrem para mim. E não tem medo de bicho? Esse mato está cheio de tigre. O tigre persegue só os que dele têm medo. O medo vem porque no coração do pecador mora outro tigre, que é o ódio a seus semelhantes. Por isso, o tigre feroz adivinha o outro tigre no pecador e busca comê-lo, busca matá-lo. É a fera contra a fera. Plantei todos os vegetais que servem de alimento. Os que crescem e dão fruto fora da terra irão se acabar. Os climas vão se mudar em todas as partes. Por isto, vos aconselho a plantar as batatas, os tubérculos, pois haverá tempos não muito distantes que só o que nasce embaixo da terra será o alimento para o homem. De tempos em tempos, João Maria de Agostines retorna à sua gruta na cidade da Lapa, pregando na região. Ele andava com um cestinho assim, né, andando, e saiu campeando tendo o que comer, né. Ia passando, estava um homem maiando feijão, né. Então isso quer dizer que estava aquela grameira semeada assim, né. Então ele perguntou, né, por que não queriam juntar. Aí ele disse, não juntamos porque não de sobra, né. Aí ele pegou e juntou os grãozinhos de feijão dele, põe no cestinho. Então que daquele tempo em diante, o cestinho dele só tocou de acrescentar, né? E o que tinha de sobra só tocou de se derrotar. Saindo da Lapa, o monge continua sua peregrinação pelos sertões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Com o passar dos anos, suas visitas vão rareando, até desaparecerem por completo. Como marcas de sua passagem ficam as várias capelinhas, erguidas sempre ao lado de riachos, cuja água o povo dos sertões considera milagrosa. Em 1874, o monge reaparece em Sorocaba, voltando a viver na gruta ao lado da fábrica de ferro. Certa manhã, manchas de sangue são encontradas na gruta, supondo-se que tenha sido devorado por uma onça. Mas, alguns anos mais tarde, o monge reapareceria numa época bastante conturbada da vida brasileira. Deus te salve, ó casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice-mento e a hóstia consagrada. Ai, ai. O segundo monge aparece na última década do século passado. D. Pedro II será banido do país com sua família. A República será o regime proclamado pelos militares. Isso, porém, será um mau augúrio. João Maria, o primeiro monge, já havia morrido, mas o povo não queria acreditar nisso. Continuava esperando sua volta. Pois eu quero dizer que ele tem que viver, porque aquele homem que passou aquela vez lá em Barra Mansa, quando trabalhava no DR, tinha que ser ele, pelo tipo. E apesar do segundo chamar-se João Maria de Jesus, o aceitou como se fosse o primeiro. Os tipos físicos dos dois também eram diferentes. O primeiro era muito mais velho. Ele era um velhinho barbudo e mal vestido e descalço. E cabeludo. O segundo monge seria, na verdade, Anastas Markaf, levantino de origem e castelhano de formação. São dele as fotos que correm ainda hoje como se fossem do primeiro monge. Segundo a lenda, haviam mais pessoas em sua volta quando esta foto foi tirada. Mas somente sua imagem apareceu quando a foto foi revelada. Sua pregação era semelhante à de seu antecessor, porém diferia dele num ponto fundamental. O primeiro monge sempre se mantivera indiferente à política. O segundo, no entanto, era monarquista, e depois da proclamação da República, tal como Antônio Conselheiro, seria contra ela. Depois da proclamação da República, os descontentamentos surgirão na classe armada. E azedados os ânimos, rebentará a primeira bomba, depois outra, outra e outra, até 6 anos depois. A insatisfação com a proclamação da República duraria 6 anos. Enquanto o norte assistia canudos, o sul seria ensanguentado pela Revolução Federalista. Ela se inicia no Rio Grande do Sul. Além da queda do governo gaúcho, os federalistas exigem maior poder do governo federal sobre os estados e a instituição do sistema parlamentar, como havia vigorado na monarquia. A revolução se alastra e consegue apoio de parte da Marinha. No Rio de Janeiro, a Armada se revolta contra o presidente Marechal Floriano Peixoto e alguns navios seguem para o sul. Lá unem-se aos federalistas que já haviam invadido Santa Catarina e instalado um governo provisório. Parte do território paranaense também é ocupado, inclusive Curitiba, a capital. Contudo, a cidade da Lapa oferece obstinada resistência às tropas federalistas. Esta resistência, sob o comando do general Carneiro, dá ao governo tempo para recompor suas forças e vir em socorro ao sul ocupado. A notícia de novos reforços para as tropas legais faz com que os federalistas batam em retirada e a revolução termina logo depois. Nestes anos trágicos, o monge peregrinou pelo sul ensanguentado e esteve presente durante o cerco da Lapa.
trazia sempre consigo uma bandeira do divino e pedia para com ela tocar dos feridos, para salvar suas vidas. Restou da Revolução Federalista apenas um duro registro. As lutas entre revoltosos e as forças governamentais se caracterizaram por grande violência e mortandade. Em 3 anos, morreram 10.000 brasileiros. Terminada a Revolução, o monge João Maria de Jesus continua sua peregrinação, anunciando as misérias que viriam. Haverá muita miséria devido à desvalorização da moeda, e as classes pobres sofrerão com isso. A culpa será dos homens do governo, estadistas medíocres, que através de intrigas e meios indignos irão substituindo no poder os homens notáveis e de grande discernimento. Mas não tenhais medo, vós que estáis protegidos dos ódios pela Casa Verde. Na Casa Verde, estais livre dos sofrimentos dos que moram nas cidades, sendo elas os pontos de vista dos estrategistas e praças fortes. Os grandes combates serão travados ali e sofrerão tanto os inocentes como os pecadores. Cuidai das vossas plantações e rebanhos. Deus vela por vós. Até cerca de 1908, o segundo João Maria não é mais visto. Teria morrido em Ponta Grossa, no Paraná, ou em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Ninguém sabe ao certo. Para seus devotos, porém, não morreu. Retirou-se. E está encantado no Morro do Taió, de onde um dia voltará para pôr ordem no mundo. E é justamente esta esperança em seu retorno que permitirá o surgimento de um terceiro monge. O Divino Espírito Santo, vossa casa visitar, também vem pedir uma esmola para seu dia festejar. Ai, ai. Uma vasta região dos estados do Paraná e Santa Catarina era disputada pelos dois estados, num longo litígio judiciário que só seria resolvido em 1916. Esse território, conhecido como o Contestado, vivia no mais completo abandono e sua população não tinha qualquer tipo de assistência governamental e espiritual. Por volta de 1910, era construída na região do Contestado a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Pelo contrato, a companhia construtora, um truste internacional, tornava-se proprietária de 15 quilômetros a cada lado dos trilhos. Com isso, começa a expulsar os caboclos moradores dessas terras. E é essa população espoliada de suas terras, abandonada sem a proteção de leis, vítimas dos desmandos dos coronéis latifundiários, que espera o surgimento de um líder. Esse líder seria o terceiro monge, José Maria. Na realidade, o terceiro monge seria Miguel de Lucena, desertor da polícia paranaense ou gaúcha, já com processo por estupro. Ele aparece na região do Contestado afirmando ser José Maria D'Agostini, irmão do primeiro monge. Como os outros dois, José Maria realiza milagres e curas através de suas receitas e rezas. E foi que ele chegou numa casa pedir comida e eles tinham uma panelada de carne de galinha cozinhando e não quiseram dar para ele. Daí quando ele saiu, eles foram comer de lá, daí tava disse que uma bruta uma cobra dentro da panela, daí foram catar dele, ele voltou novamente lá para ver. Chegou lá, disse que era carne de galinha e arroz que tinha, não era cobra mais. Quieto! O terceiro monge reúne em torno de si uma multidão de adeptos, ao contrário dos dois primeiros, que evitavam seguidores.
achando-se só oliveiros, e a pé entre tanta quantidade de mouros e sem esperança de viver, nem de socorro de Carlos Magno. Andava entre eles como um lobo raivoso, matando, derrubando, cortando pernas e braços, abrindo cabeças, despedaçando elmos, de sorte que todos os turcos estavam admirados dos seus fortes golpes. Ao mesmo tempo, cria os chamados Quadros Santos, uma guarda armada de 24 sertanejos chamados os 12 Pares de França, influência da leitura mal interpretada do livro Carlos Magno e os 12 Pares de França, de bastante circulação no Brasil da época. Alicia ao seu redor os descontentes, os injustiçados e os perseguidos, os desempregados e os bandidos. Dá-lhes instrução militar, armando-os com espadas, facões, pica-paus e garruchas. Foi o monge guerreiro. Juntos se lavando no Rio do Jordão, juntos os inimigos aí vem, deixa que vem. Se tiver olhos não me enxergará, se tiver perna não me alcançará, se tiver braço não me pegará, se tiver boca não me falará, arma de fogo corre água por o cano, faca encaiará, coração partirei, beberei o sangue com o nome de João para sempre, amém. Guerreiros Caiumba, guerras inimigos, a defender o nosso trono Caiumba, do maior perigo. Hostilizados pelas autoridades catarinenses e pelos fazendeiros da região, José Maria transfere-se com seu grupo para os campos do Irani, no território contestado sob controle paranaense. Logo, as autoridades do Paraná mobilizam o regimento de segurança para expulsar o que imaginavam ser invasores catarinenses. Em 22 de novembro, sob o comando do coronel João Gualberto, as tropas atacam o pacato grupamento. Os seguidores de José Maria lutam como fera. Os irmãos que morrerem nessa luta ressuscitarão e poderão brigar com 10 soldados e não de vencer. Se eu morrer, ressuscitarei e trarei uma força de cavalaria do céu para brigar com todos os inimigos. No primeiro combate do Irani, o coronel João Gualberto vê o monge e o ataca a tiros. Antes de morrer, porém, o monge golpeia mortalmente o coronel. Eram talvez umas 7 ou 8 horas da manhã, quando a situação se indispõe entre os dois grupos e o monge José Maria se aproxima. Quando o coronel João Gualberto invocou a sua intimação e recebeu resposta negativa ou agressiva da parte dos fanáticos que já atravessavam o banhado pelos lugares que eles conheciam, o tiroteio começou. E as balas da companhia de Miranda foram as primeiras atiradas. Caíram os primeiros fanáticos feridos ou mortos. Mas eles continuaram caminhando, até que à frente deles o monge José Maria se aproximou de João Gualberto, que o liquidou com a sua pistola Browning. Mas é claro, sobretudo por causa desse ferimento fatal que os fanáticos assistiram, ele foi procurado e malhado a facão, assim como todos aqueles que o acompanhavam. E o coronel João Gualberto realmente foi picado a facão. Tão picado a facão que
a sua própria escova de dentes de 1912, de outubro de 1912, eu tenho aqui. Essa escova teria sido cortada pelo facão que o alcançou no peito, onde ele tinha a escova de dentes enfiada. Apesar da morte do monge na primeira batalha, a Guerra do Contestado se arrastaria por mais 4 anos. Nela foram usados pela primeira vez no Brasil aviões de guerra em expedições militares. A paz veio somente em fins de 1915, após a aniquilação dos redutos dos adeptos do monge José Maria. Deus te salve, ó casa santa, onde Deus fez a morada. Mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Ai, ai. É tudo o que é pedido que eu faço, eu sou atendido. Mesmo terminadas suas vidas, as vozes dos 3 monges ainda hoje se fazem ouvir nos estados do sul. Temei, filhos da mata, o convívio com as cidades, onde mora de permeio a hipocrisia e a luta pela vida material. E aonde se esquecem todos que só Deus e a graça divina dá alimento à alma e ao corpo. Pestes assolarão os campos e abaterão o gado. A miséria baterá em muitas portas, e para o cúmulo do infortúnio, doenças desconhecidas atacarão o povo e farão muita mortandade. Guerras virão ao mundo. Se quiserdes ser castigados pela fome, pestes e penas do inferno, então retirarei minha mão de vós. Sobre vossas injustiças empunharei espada de 2 gumes e determinarei lançar raios e trovões para que conheçam a justiça divina. As personalidades conflitantes dos 3 monges foram unidas pelo povo, formando uma só imagem que é venerada até hoje: São João Maria, santo do povo, canonizado pela fé dos humildes, dos desamparados e dos esquecidos, santo dos que amam a terra, vivem do que a terra dá e se dão de corpo, alma e coração por esta terra. Único amparo dos camponeses contra o demônio da doença, da fome, da miséria. Nossa casa pedir uma esmola pra ser minha festejar. Ai, ai. A Senhora